Deus galardoador. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso Deus, que é um Deus que recompensa, um Deus que premia, um Deus galardoador. E nós não vamos nos referir aqui ao Deus galardoador na eternidade. Nós sabemos, receberemos, e a Bíblia, ela traz este assunto de forma muito clara a todos nós, que nós vamos receber recompensas em virtude de termos sido aqui servos de Deus, de termos trabalhado na sua causa, de termos trabalhado em prol do seu reino, de termos, inclusive, ajudado pessoas, trabalhado para o bem das pessoas e, principalmente, propagado o nome de Jesus. Sabemos que, na eternidade, seremos recompensados por isto, embora nem fiquemos nos lembrando disto, porque não é esta a nossa motivação. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, não é sobre os galardões de Deus que teremos na eternidade. Nós queremos falar um pouco sobre o Deus que recompensa neste mundo, o Deus que recompensa no presente. E para isso, nós escolhemos o livro de Levítico, capítulo 26. Do capítulo inteiro, nós vamos destacar algumas partes de alguns versos, mas a lição nós vamos tirar de todo o capítulo 26 de Levítico. E este capítulo 26 de Levítico, ele pode ser comparado com o livro de Deuteronômio, dos capítulos 28 a 30. É inclusive bom que depois os irmãos leiam tanto o capítulo 26 inteiro, como também os capítulos 28 a 30 de Deuteronômio. Os irmãos vão entender um pouco melhor do que Deus fala ali ao povo de Israel, na aliança que Deus faz com o povo de Israel. Mas há muitas lições ali que podem ser tiradas para nós nos nossos dias, porque nós somos povo de Deus hoje. Nós somos o povo escolhido, nós somos o povo exclusivo de Deus, povo formado por pessoas de todas as nações, aqueles que creram e entregaram suas vidas a Jesus. Então hoje nós somos este povo, e inclusive no Novo Testamento nós vamos ter oportunidade de ver isso também nesta nossa conversa de hoje. E eu quero abordar 3 pontos dessa nossa conversa. 3 pontos sobre o assunto Deus galardoador. Deus que recompensa. Deus que premia. Eu dei preferência a esse texto, ao texto de Levítico 26, porque Deuteronômio traz parte de castigos no capítulo 28, e é bem longo este capítulo, sem interrupções, e ele menciona a oportunidade de arrependimento ao povo somente no capítulo 30. Enquanto que aqui em Levítico, no capítulo 26, os castigos são progressivos. Eles vão se tornando maiores, mais severos, mas com intervalos de oportunidade para arrependimento no próprio capítulo 26. Então fica inclusive mais fácil de nós abordarmos e mostrarmos isso aos irmãos. Nosso assunto
Então, é o resultado presente de caminhar com Deus. O resultado hoje, não na eternidade. O resultado já de caminhar com Deus, de obedecer ou desobedecer. Resultado de caminhar ou não caminhar com Deus nos nossos dias, no momento presente. Há lutas e sofrimentos para aqueles que caminham com Deus, mas Deus dá vitória. Se tudo dá errado o tempo todo, examine sua vida, porque não é o padrão bíblico. O servo de Deus, ele é abençoado por Deus. Então, não é o padrão bíblico dar tudo errado o tempo todo na vida do crente em Jesus Cristo. Então, quando nós vamos lá no livro de Levítico, no capítulo 26, fiquem inclusive com suas Bíblias abertas no capítulo 26, aqueles que puderem, aqueles que estiverem com a Bíblia nas mãos, ou o celular, ou o recurso que for. Mas eu vou colocando aqui os versos para conversarmos sobre Levítico 26. Como eu já falei, é Deus falando ao povo de Israel. Isto nós já sabemos, mas vamos aproveitar este ensino de Deus a Israel e vamos tirar para nós essas lições, porque nós estamos nesse mundo, nós estamos pisando no solo terrestre. Ora, se estamos nesse mundo, precisamos nos preocupar também com a nossa vida aqui, como as pessoas nos veem, e se nós estamos ou não cumprindo a nossa parte da aliança que nós temos com Deus. Jesus conquistou a salvação que nós temos. Jesus a conquistou para nós. Hoje, então, pertencemos a Ele, mas como estamos vivendo? Será que se há alguém que só reclama e não está contente com nada, que tal observar um pouco a sua parte? Porque nós vamos ver bastante aqui é que o capítulo 26 de Levítico fala de condicionais. Se. Então, número dos 3 pontos que nós vamos abordar. Número 1, o Deus que recompensa. Olha, esse número 1 praticamente tem o próprio título com outras palavras, porque Deus galardoador é Deus que recompensa. Mas vamos lá, número 1, de uma forma geral, para apresentar o Deus que recompensa na Bíblia, na palavra de Deus, e depois número 2 e 3. Número 1, o Deus que recompensa. Para começar, nós temos aí o verso 3 de Levítico 3. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, esse é o verso 3. E daí vem uma sequência de bênçãos, uma sequência de providências de Deus, uma sequência de recompensas de Deus para aqueles que seguirem os seus decretos, para aqueles que obedecerem aos seus mandamentos e os colocarem em prática. Percebam, portanto, que Deus está falando de prática nas nossas vidas, dos seus ensinamentos, dos seus princípios. Teoria sem prática não vale nada, porque nós não estaremos mostrando na nossa vida o efeito daquilo que falamos
daquilo que ensinamos. Seremos como os fariseus dos dias de Jesus, falsos e hipócritas. Então, começando aí. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática. Então, aqui, vamos desde já deixar claro que o amor está envolvido nessa questão. Deus não está interessado em que nós sigamos os seus decretos, obedeçamos aos seus mandamentos e os coloquemos em prática por mera obrigação, por mero legalismo ou mesmo por medo. Nem mesmo para recebermos prêmios de Deus, ou seja, por interesse. Não. E como nós falamos de Deuteronômio, capítulos 28 a 30, quando nós vamos lá ao livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 16, o verso 16 de Deuteronômio 30 diz assim: pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Então, a primeira parte deste verso, nós lemos o quê? Que o amor puxa os mandamentos de Deus para nós. E o amor aqui, isso não é novidade para nós, entra desde já como um mandamento. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor. Então, vamos perceber desde agora. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus. Ora, Deus está nos ordenando que nós o amemos. Começa com amar. Então não tem a ver com obrigação, não tem a ver com interesse, tem a ver com fazer isto de todo o nosso coração. Só para nós já começarmos com essa observação, não ficarmos pensando em obrigação, em legalismo ou mesmo em interesse. O amor está envolvido nessa questão. A motivação é o amor a Deus, não prêmios ou obrigação. Então, vamos pegar esse verso 3 novamente, ler e resumir tudo mais que nós temos a seguir neste capítulo 26, com os versos 11 e 12. Então, o que nós temos aí é o seguinte, o verso 3. Se vocês seguirem, aqui embaixo, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, agora aqui do lado, versos 11 e 12 de Levítico 26. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Irmãos, em que isso é diferente ao nosso relacionamento com Deus? Deus fala para você a mesma coisa hoje, tempo presente. Se vocês seguirem meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Olha, nós sabemos que Deus habita naqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. Mas na palavra de Deus nós também lemos que o Espírito Santo pode ser entristecido, pode ficar apagado dentro de nós. Ora, sabe o que isso significa?
que apesar de o Espírito Santo habitar em nosso interior, se nós não permitirmos, ele não vai estabelecer em termos práticos esta habitação em nós. Não vai ser uma habitação ativa dentro de nós. Por quê? Porque falta da nossa parte dar lugar ao nosso Deus. Então, tem tudo a ver conosco nesse sentido. Lá para o povo de Israel era: estabelecerei a minha habitação entre vocês, porque só quando Jesus viesse ao mundo, Messias, fosse crucificado, morresse, ressuscitasse, ascendesse, subisse ao céu, e depois de 40 dias o Espírito Santo descesse, só aí então o Espírito Santo habitaria em todo aquele que cresce. Até ali, não. O Espírito Santo estava entre o povo de Deus. Por isso, aqui está: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Mas em termos práticos, precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que sejamos, inclusive, cheios do Espírito Santo, para que tenhamos a plenitude do Senhor em nós, totalmente transformados, totalmente semelhantes a Jesus em termos de caráter, em termos de vida. Então, o que era lá para Israel é para nós. Deus estabelece a sua habitação em nós em termos bem efetivos, em termos bem ativos, quando nós damos lugar a Ele, quando nós o obedecemos, quando nós o seguimos, quando nós fazemos a sua vontade em termos práticos. E o verso 12: andarei entre vocês e serei o seu Deus. Essa promessa para o povo de Israel, de que ele andaria entre eles, é que ele se manifestaria. Isto é válido para nós também. Porque Deus anda entre nós, Deus se manifesta entre nós, e em nós e através de nós também. Mas para isso é necessário o quê? Que nós demos lugar ao Espírito Santo de Deus, para que ele haja em nós, que nós não endureçamos o nosso coração. E olha, estamos falando de pessoas que aceitaram a Jesus e que precisam deixar a frieza de lado e colocar-se nas mãos do nosso Deus, para que ele atue em nós, para que ele faça de nós efetivamente vasos seus, instrumentos nas suas mãos, porque nós somos o povo de Deus. Então vamos resumir assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Para nós, sabe como isso é válido? Nós que já temos o Espírito Santo de Deus, Espírito que já habita em nós, quando nós nos dedicamos a Deus, a sua palavra, ele efetivamente age em nós e através de nós na vida das outras pessoas. Nós somos abençoados e usados por Deus para sermos bênção na vida de outras pessoas. Então, de forma resumida, nós estamos aqui considerando todas aquelas recompensas, toda aquela atuação de Deus em termos de bênçãos, de atuação na vida do povo, se eles fossem um povo obediente. Então, a partir do verso 4, aí de Levítico, capítulo 26, e indo até o verso 13, o que nós temos são estas recompensas, estas bênçãos que Deus promete ao seu povo. Até o verso 13, então, fui olhar apenas para confirmar, para não transmitir aqui uma informação errada. Bem, número 1, o Deus que recompensa.
Por quê? Porque é da natureza de Deus recompensar. E Ele sabe fazer isso. Deus sabe como fazer isso. Deus sabe ser galardoador. Deus sabe recompensar com propriedade. Deus, Ele age na natureza, inclusive. É só nós observarmos aí o capítulo 26, a partir do verso 4. Nós vemos aí que Deus age em termos de mandar chuva em abundância. Deus age no sentido de permitir colheitas em abundância, frutos em abundância. Deus sabe recompensar seu povo fiel. Quando continuamos lendo, nós vemos Deus recompensando o seu povo com paz. Nós vemos Deus recompensando o seu povo com força, com poderio. Os inimigos que se levantassem contra o seu povo seriam derrotados, porque Deus estava com eles e Deus lhes dava condições de vencer seus inimigos, o que é diferente em relação à sua vida e à minha nos dias de hoje. O mesmo Deus daquela época está disposto a recompensar, a ser bênção na sua e na minha vida, a partir da forma como nós vivemos para Ele. E para nós, inclusive, não ficarmos aí simplesmente pensando que essa questão de recompensa ou justiça retributiva é coisa apenas do Antigo Testamento, o que nós lemos em Hebreus 11, verso 26. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ora, Deus recompensa desde já. Claro que ele recompensa na eternidade, mas ele recompensa desde já. Não devemos pensar que as recompensas de Deus só se darão na eternidade. Não, elas já acontecem, mesmo em meio à tribulação, em meio a sofrimento, e Deus vai nos dando condições, inclusive, de vencer as batalhas dessa vida, mas, claro, nossa motivação não é essa, mas nós estamos vendo na palavra de Deus que Deus é Deus galardoador. O que nós aprendemos, então, aqui em Hebreus 11, 26? O que nós vemos aqui? Nós vemos que, pelo menos, temos dois assuntos de forma bem rápida e sucinta. Assunto 1, fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro assunto, fé em Deus. Por quê? Porque sem fé, não dá para se aproximar dele, é necessário crer que ele existe. Então, crer que Deus existe. Isso se faz através da fé. E o que mais? Crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Está aí bem claro no Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. É importante isto, é ensinamento para nós. Crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa. Duas coisas. Crer que ele existe. Segunda coisa, crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa, irmãos. Falamos no início, não é nossa motivação, mas é muito importante saber isto, que nós, olha, cuidado com o apenas que eu vou falar aqui, não estou diminuindo, como nós temos de colocar as palavras para nos expressar, mas nós não temos recompensa apenas na eternidade, somente na eternidade. Já temos aqui, é Bíblia e Novo Testamento.
Então, o primeiro assunto aí desse verso, de forma sucinta, Deus existe, precisamos crer nisso. Ora, o assunto aqui é fé em Deus e crer que ele recompensa aqueles que o buscam. É o primeiro assunto. E um assunto aqui, de uma certa forma, secundário, é agradar a Deus, nossa motivação. Eu falo secundário porque a fé é o assunto de Paulo não, do autor da carta aos Hebreus, aqui no contexto. Mas, olha que importante aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que nós queremos? Agradar a Deus. Então, este é o assunto 2 desse verso, embora não fosse aqui o propósito do autor bíblico. Assunto 2, então, agradar a Deus, nossa motivação. Nós queremos agradar a Deus, vá se lembrando disso. Sem fé, você não agrada. Vive duvidando de Deus, vive duvidando da bondade de Deus, vive duvidando das providências de Deus, não consegue enxergar as recompensas e bênçãos de Deus. Será que você não vê essas coisas ou de repente não acontece mesmo na sua vida e em acontecendo você está cego porque está faltando esta fé que caminha conosco? Porque é necessário fé para entregar a vida a Jesus, crer nele, entregar nossa vida a ele, e fé para caminhar, continuar caminhando com ele. Aqui nós estamos falando de caminhar com ele. Então, este é o segundo assunto. Então, agradar a Deus. Motivação. Nossa motivação. Não por medo ou obrigação, legalismo, e também nem por interesse, para receber prêmio. Embora estejamos falando que Deus é galardoador, que Deus recompensa, esta é uma palavra que nós falamos aqui de alento, para conhecimento bíblico, para inclusive sentirmos-nos mais motivados, mas a principal motivação nossa qual que é? O nosso amor ao nosso Deus, a nossa dedicação a Ele. Mas é importante, sim, que nós entendamos isto. Então, tem mais, inclusive, uma questão aqui. Não por medo ou obrigação, nem por interesse, mas por amor e gratidão. Então, fica aqui essa observação para nós. Agora, o que nós vamos ver, inclusive, ainda neste verso 6 de Hebreus 11. E aqui, longe de querer mostrar qualquer conhecimento, e sim, apenas para que nós entendamos, porque para fazer isso nós pesquisamos, não sou nenhum catedrático no grego, mas nós pesquisamos para entender e mostrar a palavra de Deus. Então aqui nós temos no grego, lá no original de Hebreus 11:6, aquilo que está em português aqui para nós em Hebreus 11:6. E o que nós temos aí, deixa eu até mostrar aqui. Em vermelho, recompensa, é esta palavra que nós temos aqui. Que palavra é essa? Mistapodotes, no grego. E eu coloquei uma partezinha em azul, vocês podem ver aqui, e outra parte em verde, para mostrar na origem, lá no original, o que significa o que foi traduzido na NVI como recompensa, e naquela versão mais tradicional, falando acerca de Deus, galardoador, aquele que dá a recompensa. Então, a parte azulzinha aqui, essa primeira parte, que aqui está azulzinho na transliteração, lá no grego é salário. E a parte verde, essa outra partezinha lá, é eficiência. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que galardoador, termo que está nas versões mais tradicionais, relacionadas a Deus, significa, então, aquele que paga salário. Este é o sentido aí mais aproximado do que está aqui no texto.
para ficar mais claro nos nossos dias, aquele que premia, que recompensa. Então, o que nós concluímos? Deus recompensa. Ora, mas veja o que nós estamos falando aí. Quem recebe salário? Quem trabalha para receber salário. Quem recebe recompensa? Aquele que faz por merecer. O que nós devemos entender aqui? Deus olha para você e para mim e premia o nosso esforço. Não que nós sejamos perfeitos, porque não somos, nós somos falhos, e é importante que aqui não estamos falando de mérito, de salvação, não. Jesus conquista para nós a salvação. Nossa salvação nós temos em Jesus e não é por obras, não é por merecimento. Nós, Efésios 2, 8 e 9, sabemos bem. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé, ou seja, é necessário crer, até já falamos isso. E a salvação não vem de nós, ela é dom, ela é presente, ela é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se ensoberbeça, para ninguém diga, eu fiz por merecer. Então, percebam, não estamos falando aqui de salvação, estamos falando de bênção de Deus para nós, enquanto pisamos este mundo, por sermos seus servos, por nos esforçarmos por fazer a sua vontade. O Espírito Santo nos dá poder, ele nos ajuda nesse sentido. Então, Deus recompensa. A conclusão que nós temos neste número 1 que nós falamos, queríamos abordar dos 3 tópicos aí. Então, que nós já vimos aqui, que Deus recompensa. Galardoador, aquele que paga salário. Nosso assunto aqui não é salvação. Nosso assunto não pode ser este, porque galardoador é alguém que retribui por algo que foi feito. Então, claro, não estamos falando de salvação. Sabemos que não somos salvos por mérito. Novamente, volto a repetir, para que não façamos confusão em relação a isso. O assunto aqui é sobre a recompensa de Deus para aqueles que decidem buscá-lo, obedecê-lo e o fazem na prática, procuram obedecê-lo. Lembram-se de Paulo falando que ele, inclusive, fazia com que o seu corpo fosse exigido ao máximo. Ora, do que Paulo está falando de fazer a vontade de Deus, porque o ama, porque quer agradá-lo. E daí nós sabemos, estamos vendo aqui, Deus que vê, Deus, ele retribui. Quem recebe salário? Aquele que trabalhou para isso. Por isso estamos concluindo dessa forma. Quem recebe a recompensa de Deus? Aquele que obedeceu. Por isso estamos analisando aqui Levítico 26. É uma condicional de Deus. Se vocês fizerem isto, eu faço para vocês aquilo. Então, quem recebe a recompensa de Deus? Aquele que obedeceu, que se esforçou em cumprir sua parte na aliança com Deus. Lembrando, mais uma vez, o amor está presente aqui. A nossa motivação é o termos colocado Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Olha, Deus nos dá o seu próprio recurso, o Espírito Santo em nós. Atos 1:8 diz, vocês vão receber poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para sermos testemunhas de Cristo, para pregarmos o Evangelho, para ensinarmos a sua palavra, e à medida que vamos, ora, precisamos ser luz, para sermos luz, só mesmo fazendo a vontade de Deus, obedecendo, seguindo os seus princípios. É disso que estamos falando. E Deus, no nosso caminhar com Ele, Ele vai nos abençoando e pessoas vão sendo abençoadas também. Como não estamos falando de salvação, então não estamos falando de perfeição. Se estivéssemos falando de salvação, ora, aí, de forma alguma poderíamos falar de esforço próprio, porque Jesus veio e cumpriu
pelo o que nós teríamos de fazer para pagar, porque simplesmente não temos como fazer isso. Então, não estamos falando de salvação, não estamos falando aqui de perfeição, pois salvação implica em sacrifício perfeito. Esse Jesus fez por nós. Bem entendido? Então, para encerrarmos aqui este número 1 de Deus e recompensa, vamos citar aí Colossenses capítulo 3, versos 23 a 25. Tudo o que fizerem, façam de coração. Olha aí a questão da recompensa. Deus vê seu coração. Ele sabe qual é a sua motivação em obedecê-lo, em querer cumprir o que ele está mandando você cumprir. Tudo que fizerem, façam de coração, como para o Senhor. Olha, dedicação a Deus, adoração. Nós estamos servindo a Ele. Portanto, olha, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Olha, inclusive aqui se estendendo para a eternidade. Recompensa completa. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo nesse mundo. É a Cristo Senhor que nós estamos servindo quando nós servimos as pessoas. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. É por isso que Levítico 26, depois que fala das bênçãos, das recompensas que nós temos em nosso Deus, vai falar de castigo, de disciplina. É por isso, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. 2 textos bons para nós apenas colocarmos aqui como referência, e os irmãos devem ler depois, Gálatas 6, de 7 a 10. O 7, bem conhecido, né? Aquilo que você semear, você vai colher. Mas leiam de 7 a 10. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, 9, de 6 a 11. Leiam. Esses versos são importantíssimos. Quero destacar apenas o verso 6 de 2 aos Coríntios 9. O verso 6 diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente, enquanto pisa nesse mundo, não apenas na eternidade, embora isto traga, claro, seus reflexos também na eternidade. Quanto você tem semeado, hein? No reino de Deus? Quanto você tem espalhado em termos de semente? Falo tanto em relação à pregação do Evangelho, quanto à transformação que Jesus fez em você, porque essa transformação ela é vista pelas pessoas e elas podem ir a Jesus em virtude do seu testemunho. Em que medida você é manso, é humilde, em que medida você é bom para com as pessoas, é amável, em que medida você é paciente, tolerante, em que medida você demonstra alegria e não rabugice, em que medida. Vamos continuar então. É assim. E sabe por que é assim? Porque em Levítico 26, 14, e a partir daí nós vamos ver algo que vai fazer com tudo que era bom, tudo que era agradável, tudo que era recompensa, se torne algo ruim, algo difícil, algo até sofredor nas nossas vidas. Verso 14 de Levítico 26. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos,
Deus. Sabe o que vai acontecer? Nós vemos aqui nos versos seguintes até quase o final do capítulo. Deus também castiga. E ele sabe fazer isso, assim como ele sabe ser recompensador. Só que Deus castiga, Deus disciplina com tristeza. A recompensa é com alegria, mas o castigo de Deus, a sua disciplina, é com tristeza. E se lermos a partir do verso 14 até quase o final do capítulo 26 de Levítico, nós vamos ler o quê? Pavor repentino na vida do povo, doenças, inimigos, derrotas para esses inimigos, seca e terra estéril, medo e fuga, desequilíbrio emocional. Tudo isso nós temos no capítulo 26 de Levítico, nessa segunda parte, a parte não das recompensas, e sim dos castigos de Deus. Derrota final se não houver arrependimento. Morte. Como nós estamos falando do caminhar neste mundo e não de salvação, não confundam o que estamos falando aqui com morte eterna. Derrota final, muitas vezes, é uma vida derrotada, às vezes produzindo a própria morte da pessoa, se ela não reconduzir a sua vida para os caminhos de Deus. Mas nós entendemos aqui que Deus trabalha na vida das pessoas para nos colocar em pé. Sua disciplina, inclusive, vem nesse sentido, no sentido de restauração. Então, Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. De novo aí, carta aos Hebreus, agora no capítulo 12, verso 6. E a sequência de versos lá vai falar sobre isso. E no verso 10 nós lemos: Deus nos disciplina para que participemos da sua santidade. Quando você de repente perceber que tudo está dando errado, pare e pense, examine na sua vida para saber se, por acaso, de repente, você não está deixando de observar os decretos de Deus, não está deixando de obedecer seus mandamentos, seus princípios, de fazer a vontade de Deus. Como anda a sua vida? Tem pecado nela que precisa ser colocado diante de Deus em arrependimento para que Ele te perdoe e restaure? Deus nos disciplina para que participemos da sua santidade. Que verso tremendo este! Para que participemos da sua santidade. Deus vai nos aperfeiçoando. Nós já estamos no item 2 aqui nosso. O Deus que castiga. O Deus que recompensa. Mas o Deus que recompensa também é o Deus que castiga. Não pense mal de Deus, como muitos por aí pensam. Deus é bom sempre, inclusive quando castiga, inclusive quando disciplina, inclusive quando sofremos. Por quê? Porque a intenção de Deus é que participemos da sua santidade. E aí nós podemos ir para o número 3, porque o nosso tempo está avançando. Então, o Deus que perdoa e restaura. O Deus que recompensa é o Deus que castiga também. Recompensa com alegria, castiga com tristeza, mas para que nós participemos da sua santidade. E o mesmo Deus que recompensa e que castiga é o Deus que perdoa e restaura. Então, as descrições de castigo que nós percebemos aqui quando lemos o capítulo 26 de Levítico, elas são progressivas, elas vão aumentando, vão se tornando inclusive mais severas, mais numerosas do que as descrições de recompensa. Quando nós vamos lá do Deuteronômio 30, as maldições, lá fala de bênçãos e maldições. As maldições são muito mais do que as bênçãos. Mas sabe por quê?
a resposta nós temos aqui em Levítico 26. Por quê? Os castigos são mais numerosos do que as descrições de recompensa. O ódio de Deus é maior do que seu amor? Não. É porque Deus dá a oportunidade de arrependimento e volta. Então, à medida em que Deus vai trabalhando, se a pessoa não responder positivamente, Deus continua trabalhando na sua vida e Deus trabalha com dureza. É isso que nós vemos aqui neste capítulo 26 de Levítico, na segunda parte. Então nós temos o que aí? Ao longo das descrições de castigo, nós temos 4 oportunidades de Deus para arrependimento do povo. Então o que nós temos lá? Por exemplo, começando aí no verso 14, nós lemos assim: mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, 16, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Aí você pode até pensar, por que ele não leu as recompensas? Porque ele citou assim muito por cima, e agora até ele está lendo os castigos e disciplinas de Deus. Porque é o que nós vemos como evidência aqui na palavra de Deus, e isso porque ele quer restaurar, e nós infelizmente tendemos para o erro, tendemos para o pecado. É por isso que a Bíblia nos alerta tanto dessa forma. Mas olha o verso 18. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, o que significa isso? Que é possível ouvir Deus quando ele traz esses sofrimentos, ou quando ele permite a consequência nas nossas vidas dos nossos próprios erros. Se o povo de Israel parasse aqui, Deus os reconduziria. Então essa é a primeira oportunidade para eles. Mas aí, se eles não ouvirem, aí vem mais sofrimento. Agora eu vou poupar vocês, leiam depois, mas eu vou poupar a leitura aqui, inclusive porque nós não temos tempo. E aí vem mais uma lista de castigo de Deus, até chegar no verso 21. Se continuarem se opondo a mim, ou seja, mais uma oportunidade aqui, mas se eles continuarem se opondo, mais outra lista de sofrimento. E aí, verso 23. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mais uma lista de suprimento, de sofrimento, de castigo, de disciplina. Aí, verso 27, a 4ª oportunidade de Deus. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, isso aí vale, aí sim, de repente até comprometendo a vida eterna, mas claro que aqui em termos de evidência, se Deus trabalha tanto na vida de uma pessoa e ela tem um coração endurecido e não se volta para Ele, a evidência que nós temos é que aquela pessoa não pertence a Cristo. O servo de Deus, ele, neste trabalhar do Espírito Santo, ele volta. Deus vai trabalhando assim para que nós participemos da sua santidade. Mas percebam até que ponto Deus vai. Infelizmente, na história do povo de Israel, porque ali não era história de salvação eterna. A salvação eterna eles tinham pela fé no Messias, como nós, pela fé em Cristo. Mas aqui, nesta aliança de Deus com eles, a evidência de que eles pertenciam a Deus era o andar nos seus caminhos. Aqueles que foram até o fim sem andar nos caminhos de Deus, ora, estes se perderam eternamente. Mostraram por evidência que não creram. E muitos não creram, ora. Lá no deserto morreram tantos porque não creram. Eram inclusive idólatras, mesmo vendo o quanto Deus trabalhou em termos de milagre na vida deles. Então, é assim. Deus restaura.
o Deus galardoador é também perdoador e restaurador. É isso que nós terminamos vendo aqui. O Deus que perdoa e restaura. 4 oportunidades entre um sofrimento e outro, 4 oportunidades de Deus para que o povo se arrependesse, confessasse seus pecados, se voltassem para Deus. E o que Deus promete aqui? Restauração, recondução àquela comunhão, àquela vida na presença de Deus. Então, o Deus que perdoa e restaura, que nós podemos entender aí, a disciplina de Deus tem intenção de restaurar. Até no castigo presenciamos sua graça. Olha a graça de Deus, inclusive quando você está sofrendo. E olha, às vezes nós sofremos não é porque nós cometemos alguma falha. Nós também sofremos porque estamos no mundo, um mundo decaído. Mas nestes momentos, nossa consciência, inclusive, está tranquila. Nós estamos em paz com Deus, que está conosco para atravessar estes vales. Inclusive, o vale da sombra da morte. Não vamos, portanto, confundir esses assuntos. O verso 19 aqui, de Levítico 26, diz assim: eu lhes quebrarei o orgulho rebelde. Isto, Deus fala para eles, no momento em que ele está castigando, disciplinando para restaurar. Qual é o motivo naquele momento ali? Para quebrar o orgulho rebelde. Há pessoas que sofrem porque Deus quer lhes quebrar este orgulho, quer torná-las humildes. Este é só um exemplo que eu trago aqui da restauração, do propósito de Deus para restauração. Deus que perdoa, Deus que restaura. Então eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. Quebrar o orgulho aqui, então, tratamento de Deus para o homem. E assim, uma imagem para entendermos este céu como ferro e terra como bronze, é esta aqui. Tudo está bonito. Lá no início do capítulo, colheita, muita chuva, céu azul. Mas quando a pessoa deixa de observar a vontade de Deus na sua vida, Deus manda provações. Deus manda problemas, ou permite. Muitas vezes isso tem a ver com as consequências das próprias ações da pessoa. E aí, de uma bela vida, de uma vida feliz com Cristo, a pessoa passa por turbulências. Aqui retratado como: cadê a colheita? Cadê o verde? Cadê o céu azul? Pensemos nisto para que nós possamos, se for o caso, permitir que Deus também nos restaure, também dê jeito na nossa vida. Então, para concluir, o Deus galardoador é Deus fiel e justo. É o que nós lemos lá no final do capítulo, no verso 40. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, não esqueçamos que aqui Deus está falando com o povo de Israel. Vale para nós a lição aqui. Se nós confessarmos os nossos pecados. E no verso 42, eu me lembrarei da minha aliança. O que Deus fez de pacto com Israel, em outros termos, ele faz conosco. Sabe o que Jesus falou lá para os discípulos? João 14. Ele disse que ia preparar lugar lá no início, versos 1 e 2. E voltaria para buscá-los para que eles estivessem sempre com ele, onde ele estivesse. Ora, Jesus subiu, mas prometeu inclusive
e cumpriu sua promessa de enviar o seu Espírito Santo. Nós não estamos em nenhum momento sem Deus. Essa é a nossa conclusão. O que estamos fazendo com a presença de Deus em nosso interior, com o Deus que habita em nós? Estamos perdendo tempo ou estamos sendo servos dedicados, servos fiéis a Deus? Ora, se somos fiéis, somos produtivos. Vamos pensar de outra forma, vamos pensar espiritualmente. Se você é produtivo, sabe o que significa? Você está produzindo frutos. Se você está produzindo frutos, e frutos para a vida eterna, estamos falando aqui agora do reino de Deus, não apenas da vida prática, você está sendo prolífero. Você está sendo por Deus abençoado, está sendo abençoador também, está sendo bênção na vida das pessoas. Mas você é frutífero? Você é árvore frutífera? São os sinais que nós temos se estamos andando ou não nos caminhos de Deus. Porque aquilo que nós vemos aqui em termos de fertilidade, de colheitas, de frutos, bem no sentido material, isso é principalmente verdade na nossa vida em termos espirituais. Eu sou árvore estéril, eu sou aquela figueira que Jesus foi procurar fruto e só viu folha. Árvore inútil. Se eu sou assim, ele vai trabalhar na minha vida para me restaurar, porque é isso que nós aprendemos aqui na sua palavra. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nos ajude nesse sentido, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade, observando os seus princípios, sendo abençoados por Ele já nesse mundo, em termos presentes, em termos de saúde, em termos, sim, de prosperidade, embora isso não faça parte da nossa motivação. Sabe, há aqueles que vão ser abençoados por Deus e olha, é através de uma enfermidade, porque Deus, em seu interior, Deus é tão pleno que estas pessoas abençoam outras enquanto elas são enfermas. Elas edificam outras. Em outras questões também. Então, não necessariamente nós devemos reivindicar de Deus estas coisas. Nós devemos sim nos colocar nas mãos de Deus. E Ele que vê o nosso coração. Ele vai prover, Ele vai providenciar aquilo que for necessário para que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. Instrumentos de salvação. Instrumentos de restauração. E, olha, Paulo sofreu muito. E como ele era feliz em Cristo. Ele fala lá, 2 Timóteo 4:7, se a minha memória não estiver falhando. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que Paulo fala. É Deus quem dá essa condição. Ele deu essa condição para Paulo, ele dá esta condição para cada um de nós. Exatamente isso, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Deus que recompensa, o Deus galardoador. É Deus que castiga, mas é Deus que restaura, porque Ele é Deus de graça, Deus de bondade, Deus de amor. Que nos coloquemos nas mãos deste Deus, Deus sem igual, perfeito em todos os seus atributos. Amém?